É bom dizer aqui que talvez nem todos saibam, mas a vinha aqui é a plantação de uvas, né? As videiras, de onde se extrai o suco da uva ou também o vinho. Quero abrir um parênteses aqui para quem está acompanhando a escola bíblica. Nós estamos saindo do estudo sobre Caná da Galileia, as bodas de Caná da Galileia, onde não por acaso o Senhor Jesus ele transformou a água em vinho. Então nós temos aqui agora, nesse novo estudo, que começa a partir dessa semana, a figura da vinha, que fornece a uva e fornece o vinho. Meus irmãos, nós sabemos que a vinha aqui, ela simboliza, ela é tipo da igreja do Senhor. Então nós podemos fazer um paralelo aqui, profético podemos dizer, se tratando da igreja, durante o tempo da igreja, o vinho, ele esteve presente no começo, não é assim? Igual no casamento, o vinho estava lá, era um bom vinho, mas houve uma hora que o vinho acabou, foi quando o milagre de Jesus aconteceu. Da mesma maneira acontece com a história da igreja. A igreja primitiva tinha um bom vinho. Houve uma série de situações que com o decorrer dos séculos, o vinho se esgotou. Isso profeticamente falando. Depois da reforma religiosa especialmente, o que aconteceu? O Senhor começou a operar novamente. E por um milagre também, o Espírito Santo ele começou a ser derramado novamente. Até chegar hoje aos nossos dias, onde um bom vinho, um vinho até melhor, está sendo derramado, louvado seja o Senhor. Quando nós vemos a operação do Espírito Santo de 200, 100 anos para cá, nós vemos a intenção do Senhor de cumprir a sua palavra profética que está em Joel, que diz o seguinte, que nos últimos dias, ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Então, queridos, nós estamos fazendo aqui esse paralelo para dizer para você o seguinte, você e eu, nós temos o privilégio de estarmos fazendo parte de uma igreja onde existe o bom vinho, louvado seja o Senhor, onde há sinais da parte de Deus, onde os milagres acontecem, onde há uma direção para a vida do homem. Isso acontece não porque nós somos bons como homens, não, porque nós somos capacitados. Há um espírito excelente nesse lugar, há um bom vinho. Sabe por quê? Porque o desejo no coração de Deus é cumprir a sua palavra no nosso meio, é fazer com que a realidade bíblica ela faça parte da nossa vida. Então o Senhor ele está derramando o seu Espírito sobre a vida do homem, louvado seja Deus, e para que você possa desfrutar dessa bênção. Na parábola aqui, os irmãos puderam entender que esse pai de família ele saiu para chamar trabalhadores que fossem trabalhar na vinha. E durante várias horas do dia, ele saiu de madrugada, durante várias horas do dia, ele foi selecionando, ou chamando ali aqueles trabalhadores. Quando chegou no final do dia, no acerto de contas, ele pagou o mesmo valor a quem trabalhou menos. Então as pessoas que chegaram lá às 17 horas, no final do dia, que trabalharam apenas uma hora, receberam o mesmo valor, ou seja, um dinheiro, um denário, o mesmo valor que aqueles que chegaram lá de manhãzinha. E isso provocou um descontentamento em quem trabalhou mais. Aí o dono da vinha, ele argumenta, né? Fala, olha, eu não combinei com você somente um denário? E se eu quero ser bom? E se eu quero dar a esses que chegaram agora no final do dia o mesmo valor? Qual o problema? E Jesus completa a parábola dizendo que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Então a grande questão dessa parábola, dessa mensagem aqui nesta noite, é a gente entender quem é chamado e quem é escolhido também. Mas não só isso, é nós entendermos que o Senhor Deus, Ele tem uma bênção para a vida do homem, uma bênção que independe do tempo que nós estamos vivendo, desse cronos aqui terreno, e eu vou explicar isso para os irmãos. Quando a palavra cita que aquele homem, ou seja, o pai de família aqui é a figura do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um projeto de salvação para o homem, quando ele saiu de madrugada, fala do quê? Do princípio de todas as coisas.
Antes que você nascesse, ou antes que o mundo fosse criado, Deus já tinha um projeto de salvação para a vida do homem, e isso é muito bom. Então ele saiu para chamar os trabalhadores da vinha, ou seja, as pessoas para fazerem parte de uma obra, de um projeto, de uma igreja, de algo maior, de algo que ele ia entregar para o homem na figura de Jesus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui em outras palavras, e você precisa saber disso, é que desde o princípio, desde lá de Adão, Deus ele tem um plano para a sua vida e para a minha vida e para a vida do homem como um todo. Então, da madrugada até as 9 horas da manhã, no Cronos, Abraão. De 9 horas às 12 horas, Abraão até Jesus. Das 12 horas às 15 horas é o ministério de Jesus que se apresentou como Salvador do mundo e a crucificação de Jesus. O fim do ministério de Jesus ali, das 15 até as 17 horas, o período da graça, o período da igreja, onde a igreja foi formada e vem até hoje. Por que nós demos aqui essas datas, ou seja, essas pessoas, falamos esses períodos aqui, para dizer uma coisa para a igreja: o tempo passou, mas em todo momento o Senhor Deus quis salvar o homem, quis trazer o homem para junto de si, quis dar ao homem um projeto de salvação, porque em todo esse período, como que o homem estava? Como é que nós estávamos antes de conhecer Jesus? O homem ele estava ocioso na praça. Como que isso acontecia na época que Jesus falou a parábola? Acontecia assim, as pessoas se reuniam na praça e ficavam ali esperando uma oferta de trabalho, e esperavam uma oportunidade. Aí vinham aqueles que ofertavam o trabalho e convocavam aquelas pessoas para trabalhar, e eles iam, e foi isso que aconteceu. Então, o pagamento de um trabalhador comum naquela época era exatamente esse da palavra aqui, era um denário romano, e foi isso que o senhor da vinha, o pai de família, combinou com os trabalhadores. Então, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco e com o homem? A verdade é essa, que durante todo o tempo o homem esteve ocioso em seu pecado, na sua razão de viver, na sua carnalidade, naquilo que o afastava de Deus. Um dia também nós estávamos ociosos na praça, mas Deus chegou até nós e nos fez um chamado maravilhoso, louvado seja o Senhor. Deus veio ao nosso encontro, nós não merecíamos, mas Ele fez um chamado para a vida de cada um de nós. E queridos, quando nós olhamos para o profético, esse chamado, primeiramente, os judeus, eles não rejeitaram Jesus? Eles não foram os primeiros a ter oportunidade de salvação? Foram. Mas quem hoje está recebendo a bênção, nesse tempo? É a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então há um aspecto profético mais amplo também nisso. É a igreja que está desfrutando da nova aliança. Então no cronos do homem, nesse tempo todo, desde Adão até aqui, o que está acontecendo é uma oportunidade para Deus salvar o homem. Então, meus irmãos, quando aquele pai de família foi chamar o trabalhador na praça, a única coisa que ele queria era o seguinte: ouvir um sim daqueles trabalhadores, e foi isso que aconteceu. Então hoje acontece a mesma coisa. Há um Deus, louvado seja o Senhor, que está chamando homens, mulheres, crianças, adolescentes para a sua vinha, para o seu projeto de salvação. Cabe ao homem aceitar. O que o Senhor fez para o homem foi derramar da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Note uma coisa: aqueles trabalhadores podiam ter dito não. Olha, eu vou ficar aqui na praça mesmo, eu não quero ir. É assim que acontece hoje. Deus está fazendo um chamado para a vida do homem. Você que está aqui nesta igreja, o Senhor Ele te trouxe, Ele te tirou da praça. Por quê? Porque existe algo bom para a sua vida. Deus tem um denário. O dono da vinha tinha um denário para cada um daqueles trabalhadores. Aí você pode perguntar: mas hoje o que significa esse denário? Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele tem um denário para a vida do homem. Ou seja, Ele tem um projeto. Ele tem um filho que Ele entregou na cruz, louvado seja o Senhor. Ele tem uma salvação. Foi um Salvador que Ele deu para morrer pela minha e pela sua vida, para o pecador que não merece, mas Ele deu isso.
Então o apelo do Pai, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a entender, é que o homem, ele precisa se envolver com esse chamado, ele precisa entrar na vinha. Nota uma coisa, perto do acerto de contas, no versículo 8, entra a figura do mordomo. O mordomo chega e é ele quem vai fazer o acerto de contas. Olha que coisa maravilhosa. Na última hora do entardecer ali, ao findar do dia, o sol estava se pondo, veio o mordomo para fazer o acerto. Meus irmãos, olha, foi o que eu falei agora há pouco aqui. Há muito vinho neste lugar, louvado seja o Senhor. É a operação do Espírito Santo. Na última hora é a hora que o mordomo aparece, ou seja, a hora que o Espírito Santo, ele está definindo as coisas. É a última hora por quê? Porque Jesus vai voltar. O tempo é esse. É o tempo onde o Espírito Santo, ele está definindo, ele está mostrando. Olha, há uma bênção para a sua vida. Viva essa bênção, viva essa experiência, venha para a vinha, venha fazer parte de um projeto. E literalmente aqui nós precisamos dar, para que a igreja entenda, uma explicação em relação aos primeiros, aos derradeiros, aos últimos, né? Enfim, tudo isso. Uma explicação cabe aqui. Nós falamos, é um denário, é uma graça em Jesus, foi um justo que Deus tirou da eternidade. Não existe salvação em outra pessoa, não existe outro tipo de salvação senão em Jesus. Então uma coisa fica clara, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você serve ao Senhor, ou o que você fez neste lugar, porque, meus irmãos, a parábola está querendo ensinar uma coisa, não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu quero dizer uma coisa aqui, vamos escolher uma pessoa bem simples aqui, a dona Eva. Olha, Paulo, no tempo, desde Adão até hoje, nesse Cronos, a dona Eva merece tanto quanto Paulo merece. Por quê? Porque a salvação é uma só, a salvação é para todos. Nós estamos aqui orando pelo seu João, né? Pai da Dirce, que está enfermo. Conversando com ela aqui esses dias, quinta-feira, a gente precisa fazer uma visita. Ele não conhece o Senhor, ele não conhece a salvação que nós conhecemos. Mas, meus queridos, se nós formos lá e pregar o Evangelho para ele, falar de Jesus, que é o Salvador, falar da graça, do justo, do presente de Deus, do denário de Deus, e ele aceitar Jesus como seu Salvador, ele vai ser tão abençoado quanto nós somos, quanto Paulo foi, quanto Pedro foi, quanto a igreja primitiva foi. Por isso o Senhor está falando aqui, olha, não importa a hora do dia que eles chegarem, mas o que importa é que eu tenho salvação para a vida do homem, louvado seja o Senhor. Por isso você que está vindo aqui à igreja, eu vejo as duas irmãs ali no finalzinho, lá no último banco, eu quero dizer, presta atenção, não é porque eu estou me pregando aqui, que eu tenho mais salvação do que você não, pelo contrário, meus irmãos, a salvação ela é distribuída de igual modo para todos. Jesus morreu numa cruz, louvado seja o Senhor por isso, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Sabe por quê? Porque hoje ele faz um chamado para a vida do homem, e há um Espírito Santo trabalhando, para que você possa aceitar, para que você aceite este convite. Nós vivemos no trabalho, não é? Esses trabalhadores aqui, eles só iam receber no seu dia a dia, eles só podiam receber uma bênção se eles trabalhassem. Eles só iam ter o denário nas mãos se eles aceitassem, alguém chamasse eles fossem trabalhar. Esses dias nós pregamos aqui que daquela coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. Até nessa parábola nós podemos ver que não é assim. Por quê? Porque, meus irmãos, a salvação para nós que somos crentes, ela é todo dia ela precisa ser buscada. Nós vencemos hoje, mas amanhã é uma outra batalha, nós vamos ter que trabalhar de novo pelo denário, porque se aqueles trabalhadores, eles não trabalhassem, eles não tinham bênção,
não tinham dinheiro para sustentar a família. Então o ensino para nós aqui é o seguinte: hoje você é salvo, ontem você foi salvo, mas nós vamos lutar para que todos os dias essa salvação alcance o nosso coração. Então, queridos, essa salvação que é para todos, ela precisa ser o quê? Trabalhada. Ele não chamou os trabalhadores da vinha para continuarem ociosos como estavam na praça. Não. Então o Senhor Jesus, Ele não te chamou para a vinha, para a igreja, para você ficar ocioso. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar o Senhor, você precisa vir à igreja, você precisa cantar louvores, é exercitar a fé, essa graça que o Senhor derramou sobre a sua vida, que você e eu não merecíamos, mas Ele te chamou para trabalhar na vinha, para ser uma bênção na presença do Senhor. E respondendo a pergunta aqui, que talvez todos queiram saber: se muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, afinal, quem então é chamado e quem então é escolhido? É muito simples. Chamados todos são. Deus pode chamar ele, mas ele pode simplesmente dizer não. Então todos quantos foram chamados podem receber a bênção, podem se tornar o quê? Escolhidos. Basta o quê? Aceitar o convite. Então quem é o escolhido? É todo aquele que aceita a bênção do Senhor, é todo aquele que é convidado para fazer parte de um projeto, de uma vinha, de estar na igreja, de buscar a presença de Deus, e aceita de bom grado, de coração este convite. Meus irmãos, nós terminamos aqui glorificando ao Senhor, porque todos que estão aqui são escolhidos, louvado seja Deus. Nós aceitamos o chamado, nós entendemos que é necessário ter Jesus no coração, que é bom estar na vinha. Então nós glorificamos a Deus, porque somos escolhidos. E hoje é tempo do convite. O pai de família, ele está mais do que nunca com pressa em chamar os trabalhadores. Você que entrou na casa do Senhor, tenha certeza que há um convite de Deus para a sua vida, para você fazer parte de uma salvação, de uma igreja que em breve vai estar morando com o Senhor para todos sempre na glória. Então aceite o convite. Nós vamos cantar um louvor agora, e se você não aceitou ainda, é tempo de aceitar, é tempo de dizer sim para o Senhor, não é? Independente do tempo de igreja que você tem, há quanto tempo você conhece o Evangelho, independente disso. Você quer um outro exemplo de que isso funciona? Literalmente falando, funciona. O ladrão na cruz, que vida aquele homem teve, mas quando Jesus fez um convite para ele aceitou, e o Senhor falou: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você quer uma bênção? Aceite o convite. O Senhor está te chamando, Ele tem uma bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.